austeridade no mundo que a gente vive, numa região de tanta instabilidade. Eu na minha carreira, sempre prezei para ter pé no chão e pensar no melhor, dar todo o espaço para onde eu trabalho, para as empresas crescerem, mas sempre de uma forma muito pé no chão. Bom, meu nome é Ronaldo Filiolo, atualmente eu sou diretor sênior de finanças da Avery Dennison. Avery Dennison é uma multinacional americana. Ela atua muito forte no setor de autoadesivos, né? Mas tem outros negócios, tem negócio de refletivos, fitas industriais, agora na parte de RFID, que são as etiquetas de radiofrequência. Então, é uma empresa que está bastante diversificada, né? Eu comecei a carreira, eu fiz administração, né? Durante o curso de administração, eu fiz um estágio na Duratex, fiquei lá sempre na área financeira. Saindo da Duratex, assim que terminou o estágio, comecei uma carreira no setor de embalagem, uma grande empresa, naquela época nacional, hoje é multinacional, foi comprada. Comecei na área de planejamento financeiro, fui para a tesouraria, e chegou um momento que eu achei importante, naquela época, era uma empresa nacional, ter esse pulo para uma empresa multinacional. E eu dei esse pulo e fui para o setor químico. Quer dizer, era fornecedor, um pouco, o setor químico costuma ser fornecedor do setor de embalagem, né? Mas é um negócio diferente, principalmente na área financeira, você tem drives diferentes, né? Riscos diferentes. Foi uma experiência bastante rica nesse período de 4, 5 anos na indústria química. E depois desses 4, 5 anos começou o boom do agronegócio no Brasil, né? Eu já tinha feito muita coisa nessa empresa, já tinha começado na área de planejamento financeiro, fui para a área de tesouraria, voltei para a área de tesouraria, empresa bastante redonda. Eu falei, poxa, e eu tive um contato com uma pessoa que está precisando num financeiro por um projeto novo de agronegócio no Brasil, né? Estava naquele boom, era 2007, e eu entrei de cabeça nesse projeto. Fiquei 3 anos nessa empresa. É um setor mais diferente ainda, né, do que os anteriores. Essa é uma coisa que eu acho que contribuiu muito na minha carreira, essa mudança. Você vai agregando experiências, setores diferentes. Isso, depois de uns anos, é uma bagagem que você leva, né? Mas logo depois disso, estava no setor agro, veio aquela crise de 2008, que afetou muito, foi outra experiência riquíssima. E o projeto está aí, é um projeto super grande, ganhador, um sucesso. Mas em 2010, já se vão 10 anos aí, um ex-chefe meu que trabalhava nessa empresa de embalagem me chamou para a Avery Dennison. Essa pessoa continua na Avery Dennison, é o VPGM da América Latina para a Avery Dennison, me chamou e eu voltei para o setor de embalagem. A Avery Dennison está muito ligado com o setor de embalagem, né? Comecei com atribuições no Brasil, então como Head de Finanças do Brasil, e logo depois de um pequeno 2 anos, eu virei o diretor regional da Avery Dennison na América Latina, né? A Avery, ela tem, já expliquei um pouco da empresa, mas ela tem operações México para baixo. Então, México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru. A gente está presente em todos esses mercados, com operações, né? Então, basicamente é isso. São mais de 20 anos na área financeira, mudando de empresas, mudando de área dentro da área financeira.
que eu acho que trouxe uma bagagem muito boa, por todo esse período aí. Trabalhar na área financeira significa receber em primeira mão algumas informações de que a crise vai ocorrer, ou até mesmo antever, né? Poxa, vai vir uma crise por aí, por mudança de governo e tudo mais. E essa informação depois tem que ser passada para a organização. Como é que foi, pessoalmente, você ter que lidar com essas informações, sabendo que isso impacta diretamente os colaboradores da empresa, né? Que gera um clima de ansiedade, uma preocupação. Como é que é isso, você voltar para casa com essa informação e falar, poxa, como diria no Game of Thrones, né? The winter is coming, né? O inverno está chegando. Como é que é isso? Uhum. Bom, na nossa região não é fácil. América Latina, não só essas crises que tem, estamos no meio de uma crise, teve a crise de 2008, é muito difícil você prever essas crises, né, essas grandes crises. Mas trabalhar no Brasil, trabalhar na América Latina, você está sujeito a muita instabilidade, né? Então, dependendo do teu setor, se depende muito de dólar, o dólar dá uma variação enorme, você já tem uma mini crise na sua empresa. Você precisa saber como lidar com isso. Você tem que estar preparado, porque aí eu acho que o profissional de finanças tem que ser muito austero, né? Tem que ter o pé no chão, também não pode ser a pessoa que vai colocar obstáculo em tudo, mas tem que ser a pessoa que vai explicar todos os riscos que acontecem por qual lado você for. Eu tenho um super projeto aqui, vai ser maravilhoso para a empresa. Ok, vamos detalhar isso, vamos ver onde pode chegar, quais são os potenciais riscos. Então, eu tento ser essa pessoa de sempre estar atrás, falando, olha, vamos ver até onde dá para ir. Às vezes, não há crise, às vezes você está no momento ótimo da empresa, mas você não sabe o dia de amanhã. Se você for ver o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, é um crescimento abaixo de países desenvolvidos, como se pegar a Europa, que cresceu mais do que o Brasil nos últimos 10 anos, né? E Brasil é aquele tema, é o país do futuro, muito crescimento, mas não é isso que aparece. Os últimos 10 anos crescendo uma porcentagem mínima, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que, como eu falei, austeridade é um tema para os profissionais de finanças, no ambiente que a gente está, eu acho que é o primeiro passo, né? Sempre não querendo ser o estraga-prazer, mas é a nossa função. E, Ronaldo, eu queria mudar um pouquinho agora o tema, né, que a gente está conversando. A gente até falou um pouquinho antes, né, sobre essa ideia da Avery ser um destaque na economia circular, e a gente tem ouvido muito sobre capitalismo consciente, é um tema que está muito em voga. Eu queria ouvir de você um pouquinho qual que é o papel do financeiro em todo esse processo, né, de economia circular, né, e algo vinculado ao capitalismo consciente, como que isso é trazido para dentro da cultura da empresa? Isso é horizontal, é vertical? E como você, enquanto financeiro, né, CFO, ali dentro, enxerga o seu papel e o papel do seu departamento dentro desse processo todo? Claro. Não, esse é um trabalho de vários departamentos, né? Quando eu falo em risco, não ser uma empresa sustentável é um enorme risco para o futuro, né? Para a empresa. E fora isso, o nosso mundo precisa de empresas sustentáveis, né? O nosso negócio, ele gera, porque o autoadesivo, você usa uma parte do que a gente manda para as empresas, a empresa usa uma parte, que é a parte de cima do adesivo, e a parte de baixo vai para o lixo. Então, e são milhões e milhões de metros, né? Então, imagine o volume de lixo que isso gera, né? Então, já faz alguns anos que a empresa começou, e eu posso dizer, ser bem transparente, isso começou antes desse movimento global da própria Avery, que viu essa necessidade. O Brasil já tinha visto essa necessidade, começou a
a trabalhar nesse ponto, a gente não tem uma área específica de sustentabilidade, a gente terceiriza, um parceiro que trabalha com a gente, né? E a gente começou a achar soluções com muita participação dos funcionários, né? Então, é uma empresa muito aberta, pegando ideias de todas as pessoas, todos os níveis, todos os setores da empresa. E esse ano a gente foi contemplado com esse prêmio. É algo que demorou um bom tempo para começar a surtir resultado, né? Então, é toda uma cadeia, não é só a Avery querendo ter esse objetivo. Você precisa ter que ter o cliente, também faça parte desse time, e tenha outros prestadores de serviço nessa cadeia nos ajudando, né? Então, é algo que começou, que não para, as ideias estão vindo, a gente fomenta muito esse tema de inovação na empresa, né? Não só inovação de produto, mas inovação de processos, de todo tipo de inovação que possa contribuir para um mundo melhor e para uma empresa mais saudável, né? Essa é uma das coisas principais, sustentabilidade, inovação, e agora o tema da diversidade, que também é algo que preocupa bastante, que a gente já começa a trabalhar com isso. Legal, Ronaldo. E uma pergunta que me vem também nessa linha da economia circular, né, do capitalismo consciente, na nossa sociedade, né, a gente tem uma pseudoconsciência. Eu sei que é importante, mas ao mesmo tempo eu não faço dentro da minha casa, né, e muito menos dentro da empresa, né, porque a pessoa muitas vezes não entende que a empresa é a extensão da casa dela, é o que dá o sustento. Como é que foi implementar essa cultura dentro da organização para que todos façam parte e claro, com muito sucesso, acabou logrando no prêmio, mas como é que foi esse processo de transformação cultural dentro da Avery? Acho que está sendo de dentro para fora isso. Acho que na empresa o pessoal comprou essa ideia. Então hoje, por exemplo, na Avery não se usa copinho plástico e várias outras ações que você fala, pô, na minha casa eu sigo isso, ou dá para fazer algo parecido. Então a gente começou na empresa, hoje a empresa tem essa cultura, e o nosso objetivo agora é alastrar isso para casa dos nossos colaboradores, né? O que a gente faz na empresa, fazer em casa, que é sempre mais difícil, porque aí você tem seu filho, sua filha, sua mulher, que não tem ainda essa cultura, você tem que ter um trabalho extra em casa, explicando, né? Trazendo um pouco dessa cultura que a gente aprendeu na empresa. Aqui na minha casa é mais fácil, porque a minha esposa é super preocupada, ela também está nesse mesmo barco. Mas é muito legal, acho que se cada um contribuir, fizer a sua parte, é uma coisa que não é da noite para o dia, a gente vai ter um mundo muito melhor, sem dúvida. Com certeza. E vamos fazer algumas perguntas mais descontraídas aqui, que eu estou aqui com uma pergunta na cabeça, né? A gente imagina, financeiro deve passar por alguns perrengues ali, algumas crises, e tem que ter um emocional bem ali inabalável. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um perrengue, qual foi aquele perrengue que você já passou, e que teve um momento que você até duvidou ali se ia dar conta do recado ou não, e como que foi passar por isso? Sempre tem, né, Giovana, em finanças. Eu já trabalhei em empresa que a gente tinha uma empresa uma exposição muito grande em dólar, e a gente tinha hedges ativos, então você podia entrar, sair, e vira e mexe, você tinha uma estratégia e o mercado reagia de forma diferente, né? Mas aí é o momento de ter sangue frio. Eu acho que o tempo, e tendo uma estratégia boa, uma estratégia alinhada, né, com toda a companhia, você precisa estar confiante naquilo, né? Sempre há desvios, e você também não pode pensar que é o super-homem, não tem super-homem, né?
Você não pode falar, eu vou fazer porque eu acho que isso vai dar muito certo, depois eu vou trazer resultado. Não pode ser assim. Você tem que estar super alinhado, porque no caso de algum desvio, todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Então, isso acontece, né? Isso acontece, mas de uma forma natural. Acho que você tendo o respaldo, você dando o respaldo para o time, as coisas vão se encaixando de acordo com a estratégia traçada, né? Legal. Ronaldo, vamos trazer o Ronaldo por trás do executivo. Como é que finanças entrou na sua vida? Como é que isso se deu, né? Na escolha, foi algo natural? Foi algo que desde pequeno você já lidava com números e algo que você se apaixonou? Ou foi algo que aconteceu ao longo da sua vida? Como é que se deu isso? Eu acho que eu sempre tive esse viés mais para exatas, né? E aí, desde que eu entrei na faculdade, e na faculdade você tinha essa opção de ir mais para a área de marketing, de RH, finanças, e desde o início eu fui para a área de finanças. É uma área, como eu falei, é uma área muito rica. Você pode trabalhar num projeto de M&A, ou você pode trabalhar numa parte mais transacional, de parte de cobrança, uma cobrança inteligente. Você pode trabalhar numa parte estratégica de resultado. Então, você tem vários caminhos, né? E hoje você vê um CEO, um general manager que não tem uma base muito forte de finanças, é difícil, né? Ainda, como eu falei, nesse mundo que a gente vive, nessa região que a gente vive com tanta instabilidade, né? Mas foi desde o início. E por esses 20 anos, sempre na área financeira. E, Ronaldo, se por um acaso, a gente até brinca isso aqui com os convidados, se por um acaso hoje você fosse impedido de trabalhar com finanças, não pode mais estar vetado, qual outra profissão você seguiria? Dentro da própria empresa tem áreas que eu gosto muito. Eu gosto muito da área comercial, gosto muito da área de supply chain. A área de supply chain também é muito, muito dinâmico, né? E é uma área que está cada vez mais se inovando, que é fundamental você conseguir prever o que você vai produzir, o que você vai comprar, planejamento de fábrica, isso em indústria, né? Estou falando em indústria, que eu, durante a minha carreira, foi mais pelo lado de industrial. É uma área que também eu acho muito legal. E vendas, que é, de certa forma, finanças com vendas não tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver. Vendas é uma área que eu trabalho muito perto, né? Tem muito projeto junto com vendas. Esse contato com o mundo de fora, a finanças às vezes fica muito preso dentro da empresa, né? E eu acho que finanças tem um pouco disso, de ter que ir um pouco para fora dos muros da empresa, atrás de informação, né? Falar com o cliente. Às vezes você tem uma boa comunicação com a tua área de vendas, com a tua área de procurement, ajuda muito. Mas claro que sempre é bom você ter um contato direto, né? Isso eu acho riquíssimo. E finanças cada vez mais é mais um parceiro de negócio que tem que estar tá junto da equipe, não só finanças, supply chain, que eu acabei de falar também, não pode só estar olhando para dentro da empresa, tem que estar olhando mais para fora, né? Bacana. E, Ronaldo, se você tivesse que dar um conselho para o Ronaldo de 20 anos atrás, no início de carreira, né? Que conselho seria esse? Eu acho, bom, um tema que eu sempre penso é gerenciar tempo. Eu sempre fui uma pessoa que tentei fazer as coisas rápido, dar uma resposta rápida, um aconselhamento rápido. E às vezes, em alguns casos, você não precisa ser tão rápido. Você precisa de um tempo para a sua criatividade funcionar, né?
Então, essa é a dica que eu dou quem está começando. Claro, tem que ser uma pessoa muito responsável, ser ponta firme. Quando eu digo ponta firme, pedir uma coisa, responder com um tempo razoável, mas aproveitar esse tempo para pensar bem. Sempre apresentar algo mais do que esperam, né? Se alguém te pede alguma coisa, você tentar apresentar o que te pediram, mais alguma coisa. E para isso, o tempo é um pouco inimigo, né? Você só vai entregar o que perguntaram, tal. Então, gerenciamento de tempo. E as pessoas também têm que pensar em ter tempo, como eu falei, para trazer ideias, né? Às vezes, uma pessoa que está começando agora a carreira, que fica esperando pedir coisas para ela, eu acho que é função de separar um tempo, cada dia, pensar um pouco o que pode fazer diferente, o que eu posso trazer, que conselho que eu poderia dar para esse, ter um tempo para falar com equipes, a equipe como eu falei, de vendas, se for uma pessoa de finanças, procure-me dedicar um tempo para isso, né? Essa é a coisa que eu talvez, não que eu deixei de fazer, mas que eu sempre pode fazer melhor, né? Você pode gastar um tempo, quantas vezes que eu preparo um projeto, uma análise, entrego, apresento, e no dia que eu apresentei à noite, eu falo, putz, eu poderia ter acrescentado isso, que ficaria também muito bom. É uma coisa assim de horas, de pouco tempo, e às esse o teu tempo permite você ter esse período de criatividade, né, nesse projeto, nessa análise, né? Então, é aproveitar o tempo, gerenciar tempo, de uma forma efetiva e de uma forma que atenda o que as pessoas esperam de você. E essa é uma dica muito legal, né, Paul? Porque a gente trabalha muito com esse conceito de alta performance e entre nós mesmos, às vezes isso se confunde, né? A alta performance com entregar rápido, com ser ágil, mas na verdade, alta performance não é necessariamente eu entregar o segundo depois que me foi pedido, mas sim eu entregar exatamente o que você comentou, de entregar mais um pouquinho do que é esperado, né? Entregar com inovação, com criatividade. Então é um conselho muito válido. E a gente também fala muito isso, tem muito a ver com aquilo que a gente prega para quem a gente conversa e para o nosso público-alvo aqui também. E para a gente encaminhar para o final, infelizmente, né, a gente queria saber de você uma dica, pode ser um livro, pode ser um filme que você goste, uma série, uma dica de algo que te impactou, que você assista sempre, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Uhum. Eu li um livro faz pouco tempo, que foi aquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes. E agora tudo que está acontecendo nesse tema de inclusão, racismo. Então, esse livro, que é um primeiro volume, acho que vão ser 2 ou 3 volumes. Então, ele vem com a história da escravidão desde o descobrimento do Brasil. Então, é riquíssimo, eu acho que te dá uma base muito boa para você entender o que está acontecendo hoje em dia, né? Um pouco do reflexo de tudo isso, é coisa recente. Se você ver, a escravidão no Brasil acabou um pouco mais de 100 anos, 100 anos olhando para trás não é quase nada, né? É um escritor aí super premiado, e é bom que vem em volume, então você tem o tempo de digerir. Agora vai sair o segundo volume, deve ter atrasado aí por causa da pandemia, mas esse é um livro que eu aconselho, sem dúvida. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho, né, uma partezinha dessa trajetória, foi muito rico, vários insights, e a gente agradece também a você que assistiu esse programa conosco.